E se eu te dissesse que você não é uma vítima da realidade, mas o criador consciente dela? Que seus pensamentos têm um impacto direto na matéria? Que o seu cérebro, suas emoções e sua energia estão moldando o mundo ao seu redor, agora mesmo? Seja muito bem-vindo ao canal Luz da Consciência. Hoje vamos mergulhar profundamente em um dos temas mais poderosos do nosso tempo. Você é o criador da sua realidade. E não estamos falando de um pensamento positivo vazio. Estamos falando de ciência, de física quântica, de neurociência. Estamos falando de Joe Dispenza e a comprovação de que a consciência cria a experiência. Vamos começar falando sobre o pensamento como frequência criadora. A ciência moderna já comprovou. Pensamentos são sinais elétricos gerados pelo cérebro. Emoções, por sua vez, são sinais químicos gerados pelo corpo. Quando esses dois sistemas estão alinhados, ou seja, quando você pensa e sente a mesma coisa, você cria um estado de coerência. E essa coerência envia um sinal para o campo quântico, um campo invisível que conecta todas as coisas. Joe Dispenza chama isso de a inteligência organizadora do universo. Agora pare e pense. Quantas vezes por dia você pensa coisas negativas e sente medo, ansiedade ou dúvida? E quantas vezes seus pensamentos e sentimentos estão alinhados com o que você realmente deseja? É aí que mora o segredo. O ciclo de pensar, sentir e ser. Segundo Joe Dispenza, a maior parte das pessoas vive presa em um ciclo repetitivo. Elas acordam todos os dias e pensam nos mesmos problemas. Sentem as mesmas emoções. Reagem do mesmo jeito. Com o tempo, isso se torna um hábito emocional, um estado do ser. O corpo entra no piloto automático e a mente subconsciente assume o controle. A ciência mostra que mais de 90% dos nossos pensamentos são repetitivos. E é por isso que a maioria das pessoas vive o mesmo tipo de realidade, dia após dia. Mas, se você quiser criar uma nova realidade, você precisa pensar de uma forma diferente. Precisa sentir como se já estivesse vivendo aquilo que deseja. É aqui que entra a física quântica. De acordo com a física quântica, tudo no universo é energia, e essa energia existe em potencial até que seja observada. Quando um observador, você, foca sua atenção, essa energia colapsa em partículas, em matéria, em forma. O que isso significa? Que o simples ato de observar, de focar a sua consciência, cria realidade. Joe Dispenza ensina que existe um campo de infinitas possibilidades, mas você só consegue acessar novas possibilidades quando muda sua frequência. Se você pensa, sente e vibra igual todos os dias, você continua acessando as mesmas possibilidades. Mas quando você muda seu estado interno, quando você eleva seus pensamentos e emoções, quando você entra em estado de presença, gratidão, amor, confiança, você começa a colapsar realidades diferentes. Você começa a criar. A ferramenta mais poderosa que temos hoje para acessar esse estado criador é a meditação. Não aquela meditação para relaxar apenas, mas uma meditação com intenção, com foco, com direção. Durante a meditação, você desacelera suas ondas cerebrais, sai do estado beta, agitado e ansioso, e entra em alfa ou teta, estados onde o subconsciente se abre. É nesse momento que você reprograma crenças, limpa padrões, solta traumas e começa a instalar novos circuitos mentais. Você visualiza o futuro que deseja, sente como se aquilo já fosse real, envia sinais para o campo quântico e o universo responde. Joe Dispenza já estudou milhares de pessoas em laboratórios e os resultados são claros. Cura de doenças, mudanças financeiras, transformações emocionais, evolução espiritual. Tudo começa dentro. Muita gente se pergunta, por que só pensar positivo não funciona? Porque o universo não responde apenas ao que você pensa. Ele responde ao que você vibra. E sua vibração é determinada pela emoção que você sente com consistência. Se você visualiza a abundância, mas sente medo, a vibração dominante é o medo. Se você pensa em amor, mas sente rejeição, sua frequência atrai rejeição. Mas se você pensa em abundância e sente gratidão, se você pensa em amor e sente amor por si mesmo, você se alinha, você entra em coerência e a manifestação acontece de forma natural.
como consequência. E como quebrar o loop da velha identidade, para de viver da mesma forma e viver de forma diferente. Viver o que se deseja. Criar uma nova realidade é impossível se você insiste em ser a mesma pessoa de sempre. Joe Dispenza diz: para mudar sua vida, você precisa se tornar maior do que o seu ambiente, maior do que o seu corpo e maior do que o tempo. Você precisa quebrar o vício emocional do passado. Parar de contar a mesma história sobre quem você é, sobre suas dores, sobre seus traumas. A pergunta não é mais o que eu quero. A pergunta é: quem eu preciso me tornar para viver aquilo que desejo? E essa é a verdadeira reprogramação. Entenda a física da fé. Fé não é crença cega. Fé é consistência vibracional. Você mantém sua frequência mesmo quando o mundo ainda não mostra os resultados. Você permanece firme no novo estado do ser, até que a realidade externa seja forçada a mudar. Joe Dispenza ensina: a realidade não muda porque você deseja. Ela muda porque você se torna alguém diferente. Você entra em ressonância com o futuro desejado. E quando isso acontece, tudo começa a conspirar ao seu favor. Centenas de pessoas relataram curas de doenças consideradas incuráveis. Outras mudaram completamente suas vidas financeiras. Algumas reconstruíram relacionamentos ou encontraram propósitos que nunca imaginaram. Tudo isso após reprogramarem seus cérebros e se conectarem com o campo quântico por meio da meditação, da presença, da gratidão e da intenção clara. A ciência está apenas começando a compreender o poder que temos, mas os resultados falam por si. Se quiser conhecer histórias reais de pessoas que transformaram suas vidas com os princípios que falamos aqui, eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário o link para o livro Como se Tornar Sobrenatural, do Dr. Joe Dispenza. Nele você vai entender em detalhes como essas transformações aconteceram e como você pode começar a sua também. Então, como começar hoje? Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está despertando. Então, o que fazer a partir de agora? Observe seus pensamentos. Torne-se consciente deles. Sinta novas emoções. Pratique gratidão, compaixão e amor. Medite todos os dias, mesmo que por 10 minutos. Visualize sua nova realidade e sinta como se já fosse real. Solte o controle. Confie no campo quântico. Você é muito mais do que um corpo físico. Você é consciência em ação. É energia criadora. O universo está esperando por você. Ele não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é. Então a pergunta que fica é: quem você está escolhendo ser a partir de agora? Se esse conteúdo fez sentido para você, se conectou com sua alma, curta, compartilhe e se inscreva no canal Luz da Consciência. Vamos juntos expandir essa mensagem. Gratidão por estar aqui. Gratidão por fazer parte desse despertar. Namastê.